Lucas 12, a partir do versículo de número 54. E ele também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Naquele mesmo momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não, antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, também vós perecereis. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, para que eu cave ao redor dela e adube. Se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que agora o Senhor a traduza ao nosso coração, por meio da ministração do teu Santo Espírito, e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nessa última sexta-feira, aconteceu um atentado na França, que matou 129 pessoas, e, segundo as informações, deixou mais de 350 outras feridas. Um fato que deixa muita gente alarmada, outros indignados, e em outros ainda faz nascer assim uma revolta, até mesmo uma sede de vingança, que a justiça seja feita. E talvez em outras pessoas, uma mistura de todos esses sentimentos e um pouco mais. Verdade que a pergunta, irmãos, diante de uma coisa dessa, não é nem tanto o que fazer diante de um acontecido desse. Mas a primeira pergunta talvez seja: o que pensar? O que é biblicamente aprovado por Deus pensar diante de um acontecimento dessa proporção? E eu pensei em algumas coisas, baseado nesses textos que aqui lemos, e eu acho que são, assim, pelo menos uma introdução para aquilo que a gente, como cristãos, como Igreja de Jesus que vive nesse tempo, nesse contexto, pensar. Eu creio que a primeira coisa a pensar depois de uma coisa dessa é procurar entender
as razões, os porquês. Porque ninguém se submete a fazer uma atrocidade dessas sem ter razões muito fortes, sem ter um porquê. Então, algumas perguntas seriam: isso que aconteceu foi uma ação ou foi uma reação? Uma outra pergunta seria: até que ponto as ações do Ocidente, direto ou indiretamente, em proporções que nós não sabemos, acabam por motivar ações como essas? Qual é a verdadeira razão? Você pode dizer assim: pastor, seja qual for a razão, isso é injustificável. Eu concordo. Seja qual for a razão, é injustificável e condenável. Por outro lado, se existem razões, seja as quais forem, e ainda que elas não justifiquem tais atos, se elas existem, elas precisam ser conhecidas e reconhecidas. É isso que Jesus está dizendo nessa primeira parte do texto, quando diz o seguinte: olha, por que vocês, versículo de número 57, por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando você for ao tribunal com o seu adversário, procura conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e o carcereiro te coloque na prisão. Porque geralmente quem vai ao tribunal vai entendendo que tem razão e que o outro não tem razão nenhuma. E muita gente descobre no tribunal a razão do outro, e por causa da razão do outro é condenada. Então, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você tem uma pessoa que é tua adversária, que se opõe a você, antes de você sair batendo, a primeira coisa que você deve perguntar é: por que você está me batendo? Por que você me bate com essa raiva? Qual a razão que faz você agir assim comigo? Porque ainda que exista uma razão que eu estou provocando em você, ainda que a razão que você tenha não justifique o que você está fazendo comigo, mesmo assim eu quero saber qual é essa sua razão, e se houver de fato razão, eu quero te ressarcir naquilo que é justo. Porque a partir daí, o que você fizer comigo é você e Deus, mas eu tentei me reconciliar com você. Eu tentei fazer a minha parte para com você, reconhecer o meu erro e te entregar aquilo que é justo. Aí você diz assim: pastor, mas essa gente não tem conversa, pastor. Essa gente não pensa assim, pastor. E quem disse que eles têm que pensar assim? Os cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Cristo, o príncipe da paz, não são eles, somos nós. O fato de alguém errar contra nós não justifica que erremos contra o outrem. Não importa qual seja o erro que uma pessoa comete contra você, esse erro não justifica o seu erro com o outro. Por exemplo, eu li, não estou a par de todas as razões, estou falando como alguém, como você, a partir daquilo que viu, que sabe, procurando entender a partir da luz da Bíblia. Que muitos jovens que são aliciados por esses grupos radicais
São jovens que vivem na Europa, com descendência imigrante, que se sente marginalizado, que se sente excluído. E aí se tornam alvos fáceis desses grupos que querem promover a violência. Isso é verdade? Não sei, precisa ser constatado. Mas se for, qual o papel do governo para com esses jovens? Qual é a atitude da população que não é marginalizada para com esses que se sentem marginalizados? Qual é o papel nosso, da igreja? Porque sabe lá, se por meio de uma ação nossa, Deus não salve pelo menos um desses meninos, que futuramente poderia se tornar um homem-bomba. É como um missionário que contou a história de um menino que procurava salvar algumas estrelinhas que estavam indo corrente abaixo. E aí alguém chega para essa criança e diz assim: para que você está fazendo isso? Você não vai conseguir salvar a maioria. Aí ela pega uma, levanta e diz: mas essa eu posso salvar. Não consigo resolver o problema e salvar tudo, mas uma eu consigo. Segunda coisa a se pensar, depois de uma coisa dessas, é que a gente deve orar, né? Pelo menos orar. Porque a Bíblia diz que Deus nos deixou aqui como sacerdotes dele. Nós somos sacerdotes de Cristo. Jesus é o sumo sacerdote. E ele fez de cada crente também um sacerdote. E o que faz o sacerdote, se não interceder junto a Deus pelo povo? Somos sacerdotes. O apóstolo Paulo chegou a dizer uma vez assim, que nós devemos interceder pelas autoridades, a fim de que tenhamos uma vida tranquila. Aqui na história da vinha e do viticultor, uma parábola que Jesus contou, diz que tinha um dono de uma vinha que plantou uma árvore, e essa árvore, 3 anos depois que já deveria dar fruto, não dava. Então o dono da vinha disse: corta, porque está ocupando a terra inutilmente. Vamos plantar outra que dê vinha, que dê frutos. Aí o viticultor ainda apela e diz: Senhor, espera mais um ano. Mais um ano. Eu vou cavar em volta, eu vou adubar. E se ela der fruto depois, que assim seja. Se não, mandará cortá-la. E a petição foi ouvida. A quem devemos rogar? A Deus. E pedir por quem? Creio que primeiro para as famílias das vítimas. Porque não foram apenas 129 pessoas que morreram, como se já não fosse muito. Mas foram vidas que foram interrompidas brutalmente. Pais que ficaram sem filhos. Filhos que ficaram sem pais. Casamentos que foram desfeitos pela morte. E agora tem um contingente de gente que vai ter que carregar essa dor, esse trauma, para o resto da vida. As clínicas psiquiátricas da França vão ficar mais cheias. Segundo, devemos orar como igreja pelas autoridades. Porque o que a gente espera como igreja? Que esses países comecem agora a lançar tudo quanto é míssil do outro lado.
para acabar de vez com o problema, vai morrer muita gente inocente. Tão inocente quanto essas 129 que morreram na sexta-feira. Então tem que se tomar o cuidado no combate contra o malvado, não se tornar um malvado pior. O problema é difícil. Você sabe como resolver? Eu não, mas Deus sabe e pode. Então temos que orar. Muitas batalhas na Bíblia foram vencidas sem o povo ter pego em armas. Muitas batalhas. Queira o Senhor dirigir a melhor forma possível para se resolver tudo isso, em nome de Jesus. Terceiro, a gente deve orar pelos terroristas. Jesus lá na cruz, sofrendo aquele atentado, ele não rogou ao Pai, dizendo assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem? Eu acho que não tem oração mais própria agora. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque, inclusive, é dito que alguns se levantaram na hora, antes de atirar, gritando: grande é Deus. Se cumprindo aquilo que Jesus disse, que chegaria um tempo que as pessoas matariam e estariam achando que estariam fazendo um serviço a Deus. Jesus já tinha avisado sobre isso. E quarto, orar por nós. O Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor que teve a coragem de se opor ao nazismo, ele disse assim, que é muito cômodo para nós, nas horas difíceis da história, deixar as decisões difíceis com os outros. Então, o que não fazer? O que fazer? Deus colocou no meu coração pregar. E no teu? A menina que ganhou o último prêmio Nobel, a paquistanesa, fez um blog. É como uma vez eu ouvi: se você não pode fazer tudo, faça tudo que pode. E terceiro, acho que depois de uma coisa dessas, a gente precisa pensar e repensar, avaliar e reavaliar a nossa relação com Deus. Porque às vezes a gente pensa assim: tá, fica aí todo mundo chocado porque morreram essas 219 pessoas, mas morrem centenas de pessoas todos os dias, lá no Brasil, nas favelas, nos faróis e na violência toda. Tá, só que agora, além da gente não se sensibilizar com todo esse contingente de gente que morre aí nas favelas, na violência, a gente também não vai se sensibilizar com 129 pessoas que morreram num atentado programado, premeditado e executado a sangue frio. Agora, tem também uma razão nesse pensamento que eu concordo. Talvez se isso tivesse acontecido lá em Bangladesh, lá em Bagdá, a gente não estaria tão chocado. Talvez, às vezes, a gente estaria até achando que é normal. Mas por que nos choca? Porque está perto e porque é uma ameaça ao nosso mundo,
ao nosso estilo de vida e à nossa suposta segurança. É por isso que nos choca. É por isso que nos alarma. O nosso mundo está ameaçado. E o Ocidente não é tão poderoso assim. É por isso que Jesus vai dizer, quando chegam para ele e falam assim: o senhor ficou sabendo daquele pessoal que morreu no ato violento do Pilatos, que misturou o sangue deles com os sacrifícios que eles estavam oferecendo? Aí Jesus diz assim: vocês acham que eles eram mais pecadores porque aconteceu isso? E aí depois Jesus menciona uma torre que caiu sobre outros em Jerusalém, e diz assim: eles também não eram mais pecadores, não. Pois eu vos digo, que se vocês não se arrependerem, todos vós perecerão. E o que Jesus está dizendo não é que todo mundo iria morrer numa morte trágica, mas que todos estavam ameaçados com a pior tragédia que pode acontecer a uma existência: morrer sem arrepender-se. Partir longe de Deus. O que ele está dizendo é: arrependam-se. Tomem uma decisão hoje, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Que mude radicalmente a vida pelos restos dos dias. Por quê? Primeiro, porque ninguém sabe a sua hora. Sexta foram esses 129. Amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser você. Esteja você no Brasil, no Afeganistão, na França ou na Suíça. Por isso, se você tem uma coisa para arrumar na sua vida, arruma hoje. Se você tem que pedir perdão para alguém ou perdoar alguém, perdoa hoje. Se você precisa acertar alguma coisa com Deus, é hoje. Como dizia o hino: amanhã pode ser muito tarde. Muito tarde. É hoje. Hoje. A Bíblia diz: o tempo aceitável se chama hoje. Tem alguma coisa que precisa ser arrumada? É hoje. E segundo, porque, irmãos, o único problema de fato, real, é estar longe de Deus. Esse é o único problema real. As outras coisas são lutas. As outras coisas são provas. Períodos difíceis da vida. Mas o único problema real que alguém pode ter é estar longe de Deus. Porque morrer, todo mundo vai. Diferença é que alguns vão morrer com Deus. Vão partir com Deus. Outros vão partir longe de Deus. O Billy Graham teria postado, bem antes desse acontecimento, uma palavra a respeito de como viver em tempos de perseguição e tempos de crise. E ele diz o seguinte: reavaliar o seu relacionamento com Deus, caminhar com Deus, ler as Escrituras, orar sempre e meditar na vida de Jesus.
E é verdade. Porque segurança plena e de fato não está em estar em um lugar. Segurança plena e de fato é estar com uma pessoa, Jesus. Isso é segurança. Como dizia e diz o hino, que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Amém.